E nesta segunda-feira, dia 1º de novembro, iniciamos o Novembro Azul, uma campanha que visa a conscientização de homens para uma doença que pode levar a óbito se não tratada no tempo certo. Realizar exames de rotina faz toda a diferença no diagnóstico e também no tratamento, conforme explicou os médicos do Centro Hospitalar Santa Mônica, o Dr. Antônio Ernesto Todeschini e também o Dr. Dércio Nonemacher. Acompanhe. Novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata e tem por objetivo alertar a todos sobre a importância de conhecer essa doença e da realização de um diagnóstico precoce sobre ela. Nós entendemos, a Santa Mônica como um grupo hospitalar, sempre trabalhou no sentido de prevenção das doenças em geral, principalmente no setor de urologia. E nós, urologistas, achamos que o Novembro Azul ele realmente representa um chamamento de responsabilidade de todas as pessoas para que façam, todos os homens acima de 50 anos de idade, façam o tratamento preventivo do câncer da próstata. E naqueles pacientes que tiver história na família, filho ou pai que tiver o câncer de próstata, eles têm que tomar um dobro de cuidado. E a sociedade recomenda que se faça o exame de prevenção a partir dos 45 anos. Por que se faz isso? Porque nós sabemos que o câncer de próstata é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo, e a primeira causa é o câncer de pulmão, Porque o pulmão dá nos dois, no sexo masculino e feminino, e o homem, só o homem que tem próstata, E nós sabemos, mais ou menos em média, pelas últimas estatísticas que nós temos, que nós vamos ter, por exemplo, em Erechim, nós temos 100 mil habitantes e nós sabemos que nós vamos ter aqui em torno de 30 pacientes por ano com câncer de próstata. Então, esse dado é o dado que vem chamando a atenção, porque ele vem se estabilizando nesses níveis, Então, não é as pessoas perguntam, está aumentando o índice de câncer de próstata. Não. O que melhorou foi as pesquisas que estão sendo feitas e se descobrem antes o câncer de próstata. Não é que aumentou a incidência é a mesma. É que uma vez não se fazia o exame preventivo, só ia no médico quando ele estava com problema sério, ou seja, quando ele tinha uma obstrução urinária, ele não conseguia mais urinar. Então ele ia no médico e vocês sabem, nós sabemos também, que o câncer de próstata é de crescimento lento. Então ele leva mais ou menos de 5 a 12 anos para dar sintomas. Então não precisa ter sintoma para fazer a consulta. Então a recomendação é que todo homem, a partir dos 45 anos, se tiver história familiar, faça o exame de próstata, a dosagem do PSA e o toque retal. E quem não tiver história de câncer de próstata na família, é recomendável que se faça isso a partir dos 50 anos de idade. Essa campanha visa também quebrar tabus, uma vez que o câncer de próstata é sempre tratado com muito preconceito pelos homens, principalmente em razão da realização do exame clínico, o toque retal. Por isso, muitos preferem não procurar o urologista, fazendo com que o diagnóstico seja realizado tardiamente. Chegamos novamente no mês de novembro, o mês da conscientização para câncer de próstata. Coube a mim falar sobre diagnóstico e o tratamento para câncer de próstata. Como que se faz o diagnóstico? O diagnóstico, o paciente deveria ir ao urologista uma vez por ano, a partir dos 50 anos de idade. Se ele tiver história familiar de câncer de próstata, ele deve ir a partir dos 45 anos. Aí no consultório o médico faz o exame normal e faz o toque retal para avaliar a espessura da próstata, o tamanho da próstata e se existem algumas nodulações ou não na próstata. Após isso, se faz o exame do PSA, que é o PSA livre e total. O que é o PSA? Uma glicoproteína produzida especificamente pelo tecido prostático, em que ela pode dar elevada no câncer ou num processo infeccioso ou mesmo numa hiperplasia. Cabe ao médico diagnosticar isso e avaliar da melhor forma possível. Se faz uma recomendação no paciente que
que vai fazer o PSA, que ele deve ter de 4 a 5 dias longe do toque retal e longe da relação sexual, porque isso pode dar elevado se ocorrer essas duas eventualidades e isso não significar problemas. O outro exame que é de suma importância e que é um arsenal terapêutico recente que eu digo de uns 4 a 5 anos, é a ressonância multiparamétrica de próstata e de pelve. Essa ressonância, ela nos avalia exatamente o câncer da próstata, ela nos dá os PIRADS, que nós temos de 1 a 5, o PIRADS 3 é observação, o PIRADS 4 ou o 5 provavelmente é câncer de próstata. Essa ressonância magnética, ela nos dá a curva da colina e com essa curva da colina, se a colina der alta, a gente pode dizer que esse paciente tem o câncer de próstata. Tem alguns autores que citam, inclusive, a ressonância magnética multiparamétrica em alto campo como um exame até superior ao toque e ao PSA juntos. Existe uma discussão muito grande nisso. E o tratamento? O que consiste o tratamento? Uma vez diagnosticado o câncer de próstata, você faz o estadiamento do paciente. Aí você vê o grau que esse paciente tem de estadiamento e a proposição terapêutica para ele. E a proposição terapêutica vai desde uma cirurgia, uma prostatectomia radical mais linfadenectomia pélvica ou uma radioterapia. Os resultados, se indicados, tratamentos locais que são prostatectomia radical ou radioterapia, esses dois tratamentos dão resultados semelhantes. Só que tem um detalhe, se você fizeres a radioterapia, a gente não consegue mais, pela fibrose local que fica ali, fazer uma cirurgia depois disso. Então, assim, existe para cada caso as escolhas do paciente para o tipo de tratamento. Se o tratamento já escapou, ele já tem metástase, ele não pode mais ser submetido a um tratamento localizado. Aí ele tem que ser submetido a um tratamento hormonal. E aí nós temos os vários arsenais terapêuticos para isso, as várias drogas, e normalmente a gente encaminha isso para o oncologista clínico e ele conduz esses casos. A recomendação de realização dos exames para diagnóstico desse tipo de câncer depende da avaliação do médico. Nós, urologistas, a gente se interessa por todo o setor urológico, né? É a parte endócrina urológica, é a parte dos tumores de bexiga, tumores de rim, tumores de testículo em pacientes em homens mais jovens, né? O problema da fimose em criança, quando a criança tem o testículo fora do lugar, também ele tem que ser acompanhado pelo urologista ou pelo pediatra, o cirurgião pediátrico, para que se faça a cirurgia da criança que tiver o testículo fora do lugar antes dos 2 anos de idade. Porque depois, se fizer a partir de 8, 10 anos, ele pode ter problema da sua fertilidade futura. Então, o cuidado sempre é abrangente. A gente tem que analisar o paciente como um todo, não só olhar a próstata, ver como é que está o setor dele da parte, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, se ele tem história familiar de câncer, né? Se a mulher, né, também, se a gente já tem também mulher do setor urinário, também se ela está fazendo seus exames lá para pesquisar o câncer de mama, que também é muito importante. Tanto é verdade que os tumores de próstata no homem e os cânceres de mama na mulher são mais ou menos parecidos, números são mais ou menos iguais, dada a importância desse setor. O diagnóstico de câncer de próstata devolve ao paciente a oportunidade de viver com qualidade e segurança. Os pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, eles podem viver uma vida absolutamente normal de 5 a 12 anos, sem alterações maiores, desde que eles tenham um controle anual no médico urologista. Aproveite o mês de novembro e agende a sua consulta.